Queridos amigos, prezados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus em vossos corações. No último vídeo nós falamos um pouco sobre Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. É óbvio que como nós estamos gravando vídeos menores, nós não teríamos condições de analisar todas as implicações do texto. Então vamos, já que a gente está recebendo muitas objeções em relação a esses últimos vídeos aí, e tem gente insistindo que o texto de Josué é uma das provas de que há livre-arbítrio. A gente volta a analisar mais alguns aspectos dessa circunstância que acabou gerando os textos que nós lemos aqui em Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Josué exortando o povo a temer a Deus e servi-lo com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates no Egito e sirvam o Senhor. Veja que a exortação é para servir. Servir primeiro quem? Deus. Sirvam a Deus. Aqui, no conceito de serviço está implícita a ideia de submissão da vontade. Ou você discorda disso? Porque se você discordar disso, você tem que parar de assistir esse vídeo e os demais aqui da TV Caminho Livre. No conceito de serviço está implícita a ideia de submissão ou sujeição da sua própria vontade. Primeiro, entenda isso. Se você servir a Deus, você está submetendo e sujeitando a sua vontade a Deus. Qual é a vontade que tem que prevalecer quando você procura servir a Deus? A vontade divina. E se você não serve a Deus e procura servir como fazia o povo de Israel, nessa circunstância, servindo os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito. A mesma coisa. A ideia de sujeição, de submissão, está implícita aqui, no conceito de serviço. Eu sirvo a Deus, o Criador de Israel, ou eu sirvo aos deuses estranhos, dá na mesma. Você está sujeitando a sua vontade, submetendo a sua vontade à vontade ou do Deus de Israel ou dos deuses estranhos, certo? Primeiro você tem que entender isso. E agora, entendendo esse fato, pense no seguinte: o livre-arbítrio é a possibilidade de decisão e escolha em função da própria vontade, e não da vontade de outro, em função da sua própria vontade. Então não pode haver no livre-arbítrio, para haver livre-arbítrio, não poderia haver nenhum condicionamento da sua vontade. Não poderia haver nenhum condicionamento da sua vontade. Para você expressar a sua vontade, não poderia haver nenhum condicionamento. Não poderia haver nenhum motivo para que você expressasse a sua vontade. E o que é pior, não poderia haver nenhuma causa determinante da sua vontade. Todos esses elementos, condicionamento, motivo ou causa determinante, são elementos fora de você, que estão fora de você, fora da sua própria vontade. Quando a sua vontade toma uma decisão ou faz uma escolha com base numa condição, com base num motivo, com base numa causa, não é você, não é a sua vontade que está sendo expressa, é a vontade de outro. Então, ponha isso na sua cabeça. E o texto bíblico que nós lemos aqui agora, verso 14, é onde Josué exorta o povo a servir a Deus com integridade e fidelidade. Porque senão, qual seria a outra alternativa do povo? Se não servir a Deus com integridade e fidelidade? Servir aos deuses
que os seus pais serviram da além do Eufrates, Abraão, né? E os deuses egípcios, os deuses dos amorreus, em cuja terra eles estavam agora habitando. Então não há uma terceira alternativa. Não, o povo poderia servir à sua própria vontade. Não existe essa terceira alternativa. O princípio do terceiro excluído se aplica aqui. O princípio filosófico do terceiro excluído se aplica aqui. Por quê? Porque não há uma terceira alternativa. Se você não obedece a Deus, automaticamente você já está obedecendo ao diabo, aos deuses estranhos, porque deuses estranhos a gente sabe que não existe. O que existe por trás desses deuses estranhos? O diabo. Não há essa coisa, não. Nós não vamos servir a Deus nem aos deuses estranhos. Nós vamos servir a nós mesmos. Nós vamos seguir o nosso próprio nariz. Não há isso, meus irmãos adventistas. Entendam isso. No verso 15 está dito justamente, está expressando justamente isso que nós estamos dizendo aqui, olha. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, veja, se eles não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Olha só, o que sobra? O que sobra para quem não quer servir ao Senhor? Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Então, quem não quer servir ao Senhor, isso aqui não é prova de livre-arbítrio, não. Não querer servir ao Senhor é prova de que o ser humano está numa condição de depravação total. Não gosta de Deus, odeia Deus, sente asco de Deus. Se você não quiser servir ao Senhor, o que te resta? Ou você serve os deuses que os seus pais serviram da além do Eufrates, ou os deuses da terra na qual vocês estão agora. Que tipo de Deus você vai servir se você se recusar a servir ao Senhor? Deuses estranhos, ou seja, não há uma terceira alternativa aqui. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Tanto numa coisa quanto em outra, não haveria livre-arbítrio. Veja a expressão livre-arbítrio. Ou seja, o arbítrio tem que estar livre de um condicionamento, de um motivo, de uma causa determinante, para ele ser verdadeiramente livre. Ou seja, uma escolha, uma decisão em função da própria vontade, a sua vontade. Mas quando você sujeita a sua própria vontade a serviço do Deus de Israel, nosso Deus verdadeiro, nosso Deus salvador, ou a deuses estranhos, que quem está por trás dele você sabe que é o diabo, deles é o diabo, tanto num caso quanto no outro você está submetendo a sua vontade a outro. Agora, encerrando esse vídeo, olha só o que o povo disse para Josué depois dessas exortações. É interessante isso aqui. Verso 21 aí de Josué 24. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Olha, o que queremos é servir o Senhor. Então Josué disse ao povo o seguinte, olha, interessante o que Josué disse. Vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para o servir. Ou seja, eles se utilizaram da sua liberdade de agência para escolher o Senhor, para servir ao Senhor. Verso 24, o povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Interessante que o povo fez a escolha de obedecer a Deus. Agora eu quero mostrar para vocês quão consistente e confiável é a escolha humana nesses casos. Vocês viram que o povo escolheu servir a Deus. Muitos anos depois, cerca de 800 anos mais ou menos depois disso, Josué, aliás, Isaías 65:12 relata o seguinte. Vamos ler o 11 para contextualizar. 11 e 12. Isaías 65, 11 e 12. Mas quanto a vocês que se afastam do Senhor, que se esquecem do meu santo monte, que preparam uma mesa para a deusa Fortuna e misturam vinho para o Deus Destino, eu os destinarei à espada e todos vocês se encurvarão à matança, porque eu chamei e vocês não responderam. Falei e não atenderam, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Lá atrás,
disseram para Josué: não, nós queremos servir ao Senhor, escolhemos servir ao Senhor. Aí lá na frente, o que Deus está dizendo? Escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Ou seja, aquilo lá que eles fizeram com Josué, ao dizer que queriam servir ao Senhor, era só papo furado. Só papo furado. Só para se livrar de uma eminente maldição, de um eminente juízo. Porque Deus está dizendo, muitos anos depois, através do profeta Isaías, escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Isso aqui é prova de livre-arbítrio? Não, isso aqui é prova de depravação total. No próximo vídeo, a gente continua repercutindo esse assunto, ok? Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.